Olá meu amigo, olá minha amiga, nós estamos começando mais um vídeo Dia a Dia com Deus. Convido você a curtir o vídeo de hoje, a compartilhar também aí no mínimo 3 pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, não é? A família, os amigos. E se você é novo no canal, no nosso canal, convido você a se inscrever no canal, não é? Fazer parte dessa comunidade que proclama o Evangelho de Jesus. Bom, quero conversar com você no dia de hoje sobre algo que é muito importante, onde Jesus vai mencionar sobre orientações para o nosso dia a dia. Uma pergunta para você: você já esteve em algum lugar que era totalmente escuro, sim, uma escuridão, né? Você já passou por uma situação que num lugar onde não tinha luz nenhuma e você saiu tropeçando, estava perdido, não é? Até mesmo com medo. Eu pergunto isso porque às vezes nós passamos isso não por causa simplesmente da luz elétrica ou da lanterna ou mesmo, né, da fogueira. Mas eu digo isso porque às vezes nós estamos passando por uma escuridão pessoal, a gente está perdido, a gente sai tropeçando em nossas próprias atitudes, sai aí, não é, perdido por aquilo que está acontecendo na nossa vida, seja uma aflição, um problema, uma crise, pensamentos de medo, não é? E às vezes a gente fica perdido nessa escuridão, sem saber para onde caminhar, sem saber para onde que é a porta de saída ou ao final do túnel, né? Onde tem luz. Por isso eu convido você a refletir sobre um texto bíblico, onde o próprio Jesus estava ali no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, e lá no versículo 13 em diante, onde ele vai falar ali, não é? Vai começar a ensinar e vai dizer assim: olha, ei, vocês são sal da terra e também vocês são a luz no mundo. Ele vai falar sobre 2 figuras de linguagem aqui, não é? 2 ilustrações. Ele vai pegar o sal e vai pegar a luz como ilustrações para nos ensinar sobre o nosso dia a dia. Bom, vamos pensar um pouquinho juntos sobre essas 2 figuras de linguagem, não é? Que ele vai trazer para nós. Jesus, ele vai começar falando do sal. Ele vai falar assim: olha, vocês são sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais serve, não é? Olha que interessante. Quando a gente fala sobre sal, o sal tem no mínimo 2 objetivos fundamentais. O primeiro é lógico, claro, não é? É o objetivo de dar sabor. Uma comida sem sal fica insossa, não é? Insossa significa isso, sem graça, fica monótona, né? Não tem graça nenhuma, não tem sabor, não tem gosto. Esse momento de entender que o sal dá sabor faz com que a gente reflita no nosso dia a dia. Todos nós comemos, não é? Almoçamos, jantamos, tomamos café da manhã, alguns aí tomam algum café da tarde. E se a gente imaginar então a nossa comida sem sal, é uma comida sem graça, sem graça. E ele está dizendo o seguinte, então, nessa perspectiva: olha, nós somos o sal do mundo. Nós que entendemos quem Jesus Cristo é, andamos com Cristo, nós somos aqueles que trazem a graça, trazem o sabor para o mundo. E é interessante porque às vezes você está nesse sentido, né? Desgostoso com a vida está insossa, a vida está sem graça, a vida ela tá monótona, né? Tá sem perspectiva. E às vezes nós pensamos nisso, né? Poxa, que vida sem graça que eu tenho. Talvez é uma reflexão para a gente entender por que está sem graça, por que está insossa, não é? Talvez a gente precisa caminhar mais perto de Jesus. Talvez não, isso é uma certeza, você precisa caminhar mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus a gente caminha, mais gosto, mais sabor, mais graça, mais vida acontece em nós. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você está passando por essa situação onde você acha que a vida está sem graça, eu convido você a se aproximar de Jesus. Mas se você se aproxima de Jesus e caminha com Jesus, talvez é um desafio para nós
onde Jesus vai dizer, olha, vocês são o sal do mundo, sal da terra. Talvez é um desafio para você, dizer assim, será que eu estou trazendo sabor para essa terra? Será que eu estou trazendo graça, alegria, vida, evangelho, proclamação da salvação para as pessoas que estão aí, né, numa vida sem graça? É uma situação para se refletir, não é? Será que você está sendo o sal da terra, trazendo sabor? O sal também tem outro objetivo, o objetivo de conservar. Os antigos diziam, não é? Quando você não tinha geladeira, você pegava o sal, passava na carne e ali ela conservava, para ela não estragar, para ela não apodrecer, né? Jesus também vai nos fazer entender isso, não é? Olha, aqueles que amam o seu mandamento, aqueles que andam nos princípios de Jesus, precisa estar conservado, precisa se preservar. E você precisa entender quem é o sal, que preserva os princípios bíblicos, os mandamentos de Deus. E é interessante porque as Escrituras, não é? Que vai nos trazer essas orientações, essa preservação, para dizer assim, olha, continue firme, continue perseverante, não desista, esteja conservado, assim como o sal conserva a carne, Jesus Cristo conserva a sua vida. A outra pergunta para você é essa, será que você está se conservando, se preservando diante de tantas tentações, diante de tantas opções de maldade, diante de tantas coisas que aparecem, né, na nossa frente? Será que você está se preservando, está conservado nos princípios bíblicos? Ou será também que se você já está andando com Jesus, você está refletindo isso na sociedade, preservando as pessoas que estão ao seu lado, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido? Será que você está preservando, conservando, orando por eles, cobertura espiritual, tendo um tempo assim, de realmente caminhar, orientar, conversar, orar por essas pessoas que estão ao seu redor? E não só ao seu redor, as pessoas que estão no seu trabalho, no seu lazer, e aquelas que você nem conhece direito, você pode trazer então um princípio bíblico preservando aquele ambiente. É uma situação, não é? Vocês são o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada mais serve. A outra ilustração, ele vai falar sobre a luz. Vocês são a luz do mundo. E é interessante porque logo depois, né, no versículo 14, Mateus 5, 13 vai falar sobre o sal. O versículo 14 vai falar sobre a luz. Ele vai falar depois, né, olha, não se pode esconder uma cidade acima lá no monte, toda iluminada. Não tem jeito de esconder uma cidade iluminada. Por quê? Porque a luz reflete uma esperança, vida, pessoas, não é? Uma salvação para aquele que está no deserto e olha para a cidade e diz assim, ufa, ali eu vou encontrar alimentos. Você já viajou numa cidade, para um lugar onde você está no meio da estrada e não chega nunca, e quando você olha a cidade, aquela cidade iluminada, e isso te traz esperança, não é? Agora chegamos. Agora vamos poder abastecer, agora vamos poder ter alimento, não é? Ou descansar em um hotel. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo, olha, a luz é essa que traz esperança. A luz também tem dois objetivos essenciais para a nossa vida. O primeiro objetivo é o objetivo de orientação. Imagina ali um navio no meio do mar, indo em direção às pedras, no escuro, e não tem farol nenhum para orientar, não é? Imagina essa situação de desespero. Se tem um farol, se tem uma luz comandando esse navio vai estar em segurança, vai ter uma orientação, não é? Vai ter uma direção para dizer o que fazer e o que não fazer. Quantas vezes nós vivemos na escuridão sem direção? Quando a palavra de Deus está dizendo assim, olha, vocês precisam ser luz no mundo, esse objetivo de ser orientação para outros, ou de olhar para o próprio Jesus como orientação para a nossa vida, e assim nós podemos então experimentar a luz de Jesus na nossa vida e também refletir a luz de Jesus para outros como orientação. Você tem orientado alguém, meu amigo, minha amiga? Você tem sido orientado por Jesus? Quem está sendo a luz da sua vida? É um desafio para mim e para você. Outro objetivo é de vivência. Quando a gente olha para a luz, é um momento em que nós podemos viver em um ambiente com mais segurança.
Se a gente estiver num ambiente na escuridão, imagina assim, a sua casa ou um lugar com muita gente na escuridão. Ali traz então um momento que não dá para se viver, ter uma vivência boa, não é? Todo mundo com medo, todo mundo, não dá para olhar um no rosto do outro, não dá para ter relacionamento um pouco mais aberto, está tudo muito obscuro. A luz então traz isso, uma vivência em segurança, em paz, relacionamentos saudáveis. Por isso, quando a gente olha para as Escrituras, Jesus está dizendo que você é a luz do mundo. Ele está dizendo assim, olha, as pessoas podem olhar para você e ter uma vivência, uma segurança, uma clareza daquilo que você pensa, daquilo que você vive, daquilo que você faz, né? Que é amar Jesus e compartilhar esse Jesus. Por isso, meu amigo e minha amiga, viva a luz do mundo, viva Jesus e também reflita a luz do mundo, reflita Jesus. Esse texto é maravilhoso para mim e para você. Quero terminar dizendo que você é o sal da terra que traz sabor, traz graça, traz vida para o mundo. E você também é a luz do mundo, onde vai trazer esse momento, né, de orientação, mas também de vivência, relacionamentos saudáveis. Convido você a se colocar diante do Senhor e se colocar diante do Senhor para dizer, Senhor, usa-me como um farol, como luz, usa-me como um sal para saborear, para trazer sabor para o mundo. Quero terminar fazendo uma oração com você neste momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos desafia a ser sal da terra e luz do mundo. Nos ajude, ó Pai, a sermos, ó Pai, essas pessoas ou essa pessoa que traz esse sabor, essa graça para o mundo e também traz, ó Pai, orientação, clareza para o mundo, baseado no Evangelho de Jesus. Que Jesus possa estar no nosso coração, possamos louvar ao Senhor com a nossa vida, sendo sal e sendo luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos de portas abertas na Igreja Presbiteriana Independente de Regente Feijó. Venha conosco, ser sal e ser luz do mundo. Deus abençoe.